Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre os gastos mais rotineiros dessa época de final de ano. Mais precisamente, por aqui a nossa pauta será focada nos impostos e nos tributos mais comuns para essa época de final de ano desse ano de 2022. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a Marina Furlan. Ela que é especialista em Direito Tributário e professora na Fevale. Então, Marina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Também participa da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara o Davi Fialkov Sobrinho. Ele que é economista e professor de economia na Faculdade Dom Bosco aqui em Porto Alegre. Então, Davi, seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado, é uma honra participar do seu programa junto contigo, com a Marina, com o pessoal que nos assiste. Vamos então começar a nossa conversa por aqui no TV Câmara Entrevista de hoje. De imediato eu quero começar pela Marina perguntando, professora, em meio a essa sopa de letrinhas muito comum para o final de ano, como explicar para o pessoal como funcionam esses tributos obrigatórios e quais são os principais gastos dessa época? Bom, o sistema tributário brasileiro, a gente até fala que é um dos mais complexos do mundo. Temos, uma divisão entre União, Estados e municípios, E, enfim, há uma questão muito complexa, são tantas siglas que às vezes as pessoas até não entendem muito, isso é tributo do Estado, é da União, Nesse momento de final de ano, a gente sempre se lembra daquelas questões vinculadas ao IPTU, que muitos municípios concedem benefícios, no pagamento antecipado. Na verdade, o IPTU está vencendo em 2023, mas muito, se tu antecipar ou pagar até os primeiros dias de 2023, concedem desconto. O estado do Rio Grande do Sul também, nessa época de final de ano, libera os valores do IPVA e também há muitos anos concede benefícios para quem paga antecipadamente, Claro, isso, por que o estado faz? Na verdade, também porque é uma forma de antecipação de receita, porque tu teria a placa para definir o mês de pagamento. E no tocante à União, as pessoas, às vezes questionam, agora no final do ano muitas entidades ligam pedindo doações, e que faça isso para aproveitar o desconto do imposto de renda. Isso também é uma benesse, que está prevista na legislação, tanto as pessoas físicas e jurídicas podem doar para entidades vinculadas, à União, Estados e municípios, são os chamados fundos de assistência social. E esses fundos, a doação feita até o final do ano, ela pode ser abatida, quando for feita a declaração de ajuste lá no mês de abril, Então, essa questão também a gente às vezes tenta mostrar para as pessoas que é interessante fazer a doação, se tu vai pagar imposto de renda e se tu faz o modelo completo, porque em vez de tu pagar ao governo, tu já dá para a entidade e isso, será abatido do teu imposto lá no momento em que fizer o ajuste. E professor Davi, para além dessa sopa de letrinhas mais comuns, como a professora Marina trouxe ali o IPVA e IPTU também explicando as diferenças entre a arrecadação municipal, estadual e da União, lhe pergunto como se preparar para essa enxurrada de gastos para o final de ano. O 13º pode ajudar, as férias, como se preparar, se existe um planejamento ideal a ser feito para essa época do ano? Muito pertinente a sua pergunta, porque na verdade existem muitos estímulos para a gente não poupar. Então isso dificulta. O certo seria isso, a gente poupar algum recurso para esses gastos extras, especialmente de fim de ano, aproveitar esses descontos. Eu já começo, acho que o primeiro argumento, até antes disso, vale a pena pagar com desconto, vale a pena antecipar, porque o dinheiro que a gente ganha com trabalho, com desgaste de nervos, de músculos, de cérebro, de tudo, de paciência às vezes. Então isso precisa ser bem comedido. Então eu acho assim, quando a gente consegue pagar isso antecipado e consegue o desconto, a gente está se dando um prêmio. A mesma coisa se a gente pudesse, na verdade, por exemplo, também não pagar as mercadorias à vista,
com desconto seria melhor do que pagar em parcelas, em prestações. Porque a gente vai, ou seja, a gente fizesse uma prestação para si mesmo e depois comprasse o bem, seria economicamente mais rentável, mais eficiente para a gente gastar o próprio dinheiro, o próprio recurso, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Claro, a sociedade ela tem muitos apelos, muitos estímulos para o consumo por impulso, o consumo, a gente vê assim, toda hora aparece, sei lá, um líder do esporte, ou da novela, ou da música, vestindo determinado tênis ou determinada roupa, ou consumindo determinada cerveja. Então, tudo isso aqui são apelos, né? Ou celular. Então, são apelos do marketing para o consumo. Eu não vou dizer que está errado, mas às vezes há exagero nisso e as pessoas acabam sendo vítimas desses apelos. Eu acho que o próprio poder público deveria criar, na questão da defesa do consumidor, tipo avisos, né? Também não se atire, né? Sei lá, não sei como seria isso. Eu sei que tem, por exemplo, muita gente acaba tomando dinheiro emprestado, juros altíssimos, né? Então acaba tendo mais prejuízo depois, ou vai juntando prestações e não consegue sobrar nada para essas despesas que surgem, começa de fim de ano ou outras extras. Então isso vai, hoje, para ter uma ideia, o nível de inadimplência no Brasil já chegou a 80% das famílias. 80% das famílias têm algum nível de inadimplência. Ou seja, isso é complicado. É complicado porque isso é uma tensão para as famílias e é uma dificuldade para o que tem que receber o que vendeu, né? Então isso aqui nós estamos num paradoxo, né? Claro, então eu recomendo sim que se faça. Desculpe se eu vou me estender, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa de economia que a gente chama propensão marginal a consumir. Eu já acho que isso é uma coisa importante, tá? Não é o C que é o consumo, é o Czinho, a propensão do teu dinheiro a mais, o que tu faz com ele. Se a pessoa tem uma renda muito alta, vamos supor, o cara ganha 100 mil por mês, ele recebe um aumento de 10%, ele não vai colocar todo esse aumento dele em consumo, ele vai poupar, vai aplicar esse dinheiro em alguma coisa, tá? Se o cara ganha salário mínimo ou menos, é difícil para ele poupar. Porque a literatura econômica explica, não é difícil de entender, que nas rendas muito baixas, a propensão marginal a consumir é praticamente 100%. Tudo que tu ganhar, tu gasta. E ainda às vezes na falta. Então, às vezes a gente fala, não, o brasileiro não tem educação financeira, mas não é só isso, aqui não tem educação, não tem renda. A renda é muito baixa nos estratos menores, é a grande maioria da população, enorme maioria. Então também há a falta de educação financeira, mas há a renda baixa. Então, sendo isso, a gente precisaria estar mais, o poder público mais atento para esses, eu diria às vezes quase, armadilhas para atrair o consumidor. Gatilhos. Né? Gatilhos. Uhum. Né? Eu sei que no Chile tinha o Instituto de Defesa do Consumidor, fazia essas campanhas espontaneamente, inclusive com financiamento até às vezes das próprias empresas, né? E a parte do governo, uma ONG lá. Então eles faziam isso, né? Eu acho que é muito interessante. Eu queria complementar, eu acho que isso também é uma questão que deveria ser tratada até dentro das próprias escolas, uma disciplina de educação financeira, né? E também tributária, né? Até comentando, né? Muitas vezes a gente sempre vê o tributo como algo odioso. Eu tenho que pagar o tributo. Só que a mentalidade que teria que se trabalhar é que o tributo, na verdade, ele tem que retornar à sociedade. Então, se eu souber quais são as finalidades do tributo, eu também posso exigir mais do poder público, né? Então, eu sempre vejo que eu acho que nós teríamos que trabalhar isso, um embrião, desde das crianças, sei lá, 10, 12 anos, entender por que temos que economizar e por que também, né, temos que ter esse controle dos gastos, porque
isso também reflete quando a gente tem um Estado. Na verdade, o Estado também tem que aprender a controlar os seus gastos, porque senão também nós teremos problemas, e aí problemas muito maiores, né? Numa escala muito maior, né? E, professora, aliado a essa dificuldade de enxergar o repasse dos tributos, o retorno dos tributos que nós pagamos, também pegando a fala do professor Davi sobre o poder público não dar um alerta ou ter um cuidado sobre esses gastos de consumo no final do ano, e retornando ao seu primeiro comentário sobre os tributos municipais, estaduais e federais. Lhe pergunto se isso também dificulta o entendimento e a aplicação para a pessoa comum. Assim, no Brasil se optou por uma tributação muito concentrada no consumo. O que acontece, né? Nós temos o ICMS, nós temos o IPI, nós temos o PIS, o COFINS, o ISS, e esses tributos, eles são tributos, né, da União, dos estados, dos municípios, e todos eles estão embutidos nos preços de tudo que a gente consome, tanto mercadorias quanto serviços. Essa escolha, ela também complementando, né, o que o professor Davi falou, ela acaba pressionando o preço das mercadorias, e aí o exemplo que nós podemos dar, né, a questão da gasolina. Basicamente, até o final do ano, nós temos, né, uma redução, né, do PIS e COFINS sobre os combustíveis, porque, né, estava um valor elevado, só que essa redução termina em 31 de dezembro, então nós já estamos projetando que isso vai interferir nos preços dos combustíveis e com certeza também vai impactar nas famílias. Só que as pessoas às vezes não entendem, mas por que antes estava mais barato e agora vai aumentar? Aqui foi uma escolha, né, de isenção, só que por outro lado, ao dar a isenção, o Estado, e aqui, quando eu falo do PIS e COFINS, é a União, né, vai ter um aumento do déficit público, vai faltar dinheiro para alguma coisa. Então, é um problema, quer dizer, se eu também dou demais, quer dizer, se eu dou muitas isenções, eu também tenho o problema na outra ponta, que é o orçamento. Então, é um paradigma. Mas a gente sempre fala, né, quando a gente analisa o modelo tributário adotado no Brasil, ele é extremamente prejudicial, principalmente para as pessoas que têm uma baixa renda. Por quê? Porque ele é focado no consumo. E a tributação, ela deveria ser muito mais forte em quem tem maior capacidade contributiva, que seriam as pessoas, né, com rendas bem mais elevadas. Só que essas, né, a própria legislação traz mecanismos para não pagar proporcionalmente à capacidade que eles têm. Então, isso já é uma crítica, né, que nós temos a esse sistema, mas que, enfim, está na Constituição e que, para alterar ele, somente vindo, né, uma nova Constituição. Agora, professor Davi, falando das camadas que recebem menos dinheiro, menos renda aqui no nosso país, existe como determinar uma ordem de prioridade de gastos ou isso depende da necessidade de cada família sempre? Vai muito da necessidade. As pessoas tendem, claro, tendem a gastar mais aquilo que são bens mais essenciais, especialmente nesse período que a gente passou de desemprego elevado, né, queda de renda, né? Houve uma queda de renda importante, média de salário, né? Então, isso, as pessoas correm para os bens essenciais, tá? São mais inelásticos, ou, traduzindo em português, são menos sensíveis às perdas de renda e aos aumentos de inflação, que teve muito isso, ainda tem inflação aqui. Veja, essa queda de imposto que ela falou é só provisória, era só até a eleição, terminou a eleição, já o ano que então não é uma queda real de impostos, né? Essa estrutura de impostos que ela fala é verdadeira, ela é ruim. Nós temos uma estrutura regressiva. Deixa eu explicar assim, a gente chama de regressivo tudo aquilo que prejudica as rendas mais baixas. E progressivo, né, que ajuda as rendas mais baixas, tá? As pessoas de renda mais baixa. Então, por exemplo, isso que ela falou, o Brasil é um dos países do mundo que mais os impostos indiretos, esses sobre consumo, sobre mercadorias e serviços, né, mais pesam na arrecadação. Mais de 50% às vezes, tá? Então, tu pega Nova York, 72% da arrecadação deles é sobre riqueza. Tá? Aqui não. Então, o CDE, os preços do CDE é 17%.
No máximo aqui 20%, aqui é estratosférico. Então isso gera dois problemas. Por que isso é ruim para quem tem renda baixa? Vamos supor que um cidadão médio, tá? Rico ou pobre, ele gaste na cesta básica dele leite, pão, não sei o quê, tá? R$200 por mês de impostos sobre esses produtos, tá? R$200. R$200 para quem ganha salário mínimo é 20% do seu salário. R$200 para quem ganha R$10.000 é muito menos. Para quem ganha 100 mil é muito menos ainda. Então, o imposto indireto pesa mais para quem ganha menos. Por isso que ele é regressivo. Só que ele tem um outro problema adicional, não só do ponto de vista de justiça tributária. Ele tem o problema que ele encarece os preços dos bens e serviços e torna a economia menos competitiva. Porque todo imposto ele incide sobre o valor do bem. É o custo mais o imposto. Né? Então, aqui, quanto maior for esse imposto, mais caro as pessoas vão pagar. Qual é o efeito? As pessoas vão ter menos renda. E quem é que paga isso? O consumidor. Paga o consumidor e paga o empresário também, porque o empresário paga na forma de vender menos quantidade. Menor quantidade. Portanto, a receita dele cai. Tá? Preço vezes quantidade. Claro, isso às vezes explica também que os caras tentam, nos setores mais oligopolizados, eles botam o preço mais acima ainda, para recuperar isso. O setor que é concentrado pode fazer. As padarias não podem fazer isso com pãozinho, porque o cara, se subir o preço, tu corre para outra, porque é concorrência. O que é um setor concentrado? Muito concentrado. Isso. Concentrado assim que domina o mercado. Então eles podem subir preço. Por exemplo, o setor de automóveis é muito concentrado. Operadoras de celular. Normalmente, nesses segmentos, não há competição via preço. A competição é só via marketing. Porque eles são muito grandes. Um não pode fazer dumping é vender abaixo do preço para quebrar o outro, que o outro vai respondendo a mesma moeda. Então eles não fazem, já é um jogo que eles já sabem de antemão, tá? Então eles concorrem via marketing, nunca via preço, o que é ruim para o consumidor. Por isso que existe um órgão de defesa do consumidor, o CAD é um deles, que evita o exagerada concentração, que isso prejudica. Os Estados Unidos têm lei contra o abuso do consumidor desde 1898. A nossa é de 1990. Complementando, né, professor Davi? Também nós temos um outro custo, na verdade, não é um custo tributário. Como o nosso sistema é muito complexo, por isso que nós temos tributos da União, tributos dos estados e tributos dos municípios, nós temos que ter um sistema de controle muito forte. Então, vamos pegar hoje, uma pequena empresa, ela não consegue funcionar se ela não tiver um software para emitir nota fiscal. E, basicamente, esse custo de software, ele vai ser embutido também o quê? No preço. Então, a gente fala que a complexidade tributária, ela gera um custo que é um custo morto. Por quê? Porque é um custo para tu atender à legislação. E isso, né, no Brasil, é o maior custo no mundo, porque em outros países, principalmente, vamos pegar o caso, a própria Argentina ou a Europa, trabalham com tributo sobre trabalha com um único tributo sobre o consumo, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Um tributo. No Brasil, o IVA é ICM, PIS, COFINS, IPI e ISS. Então, para fazer o mesmo cálculo, nós temos que atender a todas essas legislações. E isso é um problema que traz um custo que vocês não imaginam e as empresas vão embutir. Então, quer dizer que muitas vezes o preço que nós estamos pagando é a mercadoria, tributos e complexidade. Isso também é algo que acaba atingindo também o quê? Aquelas pessoas de baixa renda que estão pagando por algo que simplesmente não ajuda elas em nada. Então, isso é um outro problema muito forte na nossa legislação. E isso reflete a necessidade de uma reestruturação na justiça tributária ou não? A gente sempre fala, né, que o modelo se fala em fazer a unificação desses tributos, só que para acontecer isso nós teríamos que mudar a Constituição. Porque, por exemplo, o ICM é dos estados, o IPI é federal,
né, e o ISS dos municípios, né? Então, há um problema estrutural na Constituição. Mas algumas ideias, né, já nasceram. Por exemplo, nós temos o PIS e COFINS. São duas contribuições da União. Elas têm as mesmas bases de cálculo, só que nós temos duas legislações. Quando a empresa vai calcular, são duas guias, são duas declarações. Então, por que ter duas se pode unificar em uma? Então, essa é uma das propostas de reforma tributária, por exemplo, a unificação do PIS e COFINS, para tentar diminuir um pouco a complexidade. Mas o que acontece? Quando se fala nessa unificação, também já se fala num aumento tributário. Então, por isso, até o momento, isso não foi aprovado. Agora, professor Davi, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco aqui sobre esses gastos de final de ano e essa tributação toda no nosso país, lhe pergunto sobre a arrecadação municipal, estadual, a relação entre elas, né, municipal, estadual e federal da União. Se a arrecadação municipal não retorna para o município, é mais difícil de entender para o consumidor final? Se ele não enxerga esse retorno sendo aplicado onde é arrecadado, isso também é uma dificuldade do sistema? Sem dúvida que é. Ele não enxerga. Eu acho que ele enxerga pouco do município, do estado e da União. Ele enxerga pouco. Porque, em geral, é pouco mesmo, né? Na verdade, o imposto arrecadado volta pouco para o cidadão comum, né? O Brasil, por exemplo, esse ano deve fechar o governo federal sozinho, só o federal, se tu juntar estados e municípios dá mais, tá? Pagando 568 aproximadamente, tá? Isso aqui é previsão, não é ainda 568 bilhões de reais de juros ao mercado financeiro. Sabe o Tesouro Direto, aquele que paga juro para a gente? Quem é que paga esse juro? Nós. Nós pagamos esse almoço grátis para o setor financeiro. Aqui tem é aquilo que eu digo, é o cassino aonde tu vai. E o cassino a gente tem medo de jogar para não perder dinheiro, porque a banca tende a ganhar. Esse cassino, a banca perde sempre. O apostador ganha. Eu acho que é uma coisa que eu falo muito e tenho repisado isso com meus alunos também. O Brasil tem uma hipertrofia financeira. Desculpe falar de... o setor financeiro é grande demais. Em prejuízo do setor produtivo, da indústria, do comércio, da agricultura, do serviço. Nós precisaríamos ter uma economia mais produtivista e menos financeirista. Desculpe falar palavras que não existem, mas eu acho que dá para dar uma ideia. Né? Porque esse dinheiro que é pago para o setor financeiro, ele é um gasto do governo estéril, não gera nada. Um gasto do governo, por exemplo, quando ele paga um aposentado, o aposentado vai comprar no mercadinho. Esse mercadinho vai desovar seus estoques, vai fazer pedidos para a indústria, que vai fazer pedidos para o seu fornecedor, que vai ter seus funcionários, seus engenheiros, não sei o que. Então isso tudo vai movimentar. Qualquer gasto que o governo faz, ele tem esse poder, né? Diferente de nós, tá? O governo tem esse poder de multiplicar Então o setor financeiro eu acho que é um dos gargalos da nossa economia, um dos gargalos grandes ao lado dos tributos. E esses tributos acabam mantendo... Eu vou, só para terminar aqui, talvez eu tenha que explicar melhor depois, tá? Numa outra parte, mas assim, ó, o país é o paraíso do aplicador. Quem ganha acima de 240 mínimos por mês é praticamente isento de imposto. Vou lhe dar um exemplo. Quem vive de dividendos não paga imposto. Imposto zero. Dividendos é assim, a parte das ações. Tu tem ações. As ações tu é acionista de uma empresa, certo? Então tu ganha, quando a empresa tem o seu lucro líquido, um percentual desse lucro líquido é distribuído entre os acionistas. Essa parcelinha que cai para cada um que tem ação é o dividendo. Isso que o cara ganha, tem gente que não faz nada na vida, só vive de dividendos. Quanto que ele paga de imposto por ano? Zero. Sabe quantos países no mundo não taxam dividendos? 3. Brasil, Zimbábue e Lituânia. Ela sabe, viu? Sabe? Então existem propostas vamos começar a pagar dividendo, que é mais racional. Tu está taxando o pessoal do andar bem lá de cima.
Tá entendendo? Só pra lembrar. Acima de 10 milhões por ano. Tá? É uma renda razoável. Tu não está taxando o microempresário, ou até de bilhões. Professor, o ano passado foi aprovado em novembro pela Câmara, né, a tributação, né, dos lucros e dos dividendos. E aí quando foi para o Senado... Parou. Isso estava para ser aprovado no final do ano passado. Mas dentro de um ano de eleição... Ninguém queria fazer isso, né? Então também há um forte viés político. Eu espero que continue. Espero que um governo não troque o que o outro fez de bom, entendeu? Aquelas coisas que às vezes um governo não quer fazer porque o outro fez. Interessa, vamos fazer. Tá? Porque isso é o mínimo. Porque, na verdade, como é que eu vou fazer se eu criar esse IVA, né? Que é uma proposta de racionalização, eu posso ficar sem recurso no governo, claro, esvaziar, mas como é que tu compensa isso? Nesses tributos chamados diretos, que não é sobre consumo, é sobre riqueza, sobre renda, sobre patrimônio, tá? Que eu depois posso explicar melhor, mas obrigado aí. Esse nosso bate-papo sobre tributação, impostos e os gastos desse final de ano mais comuns, a gente retoma daqui a pouquinho no nosso segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Não saia daí e continue acompanhando a programação da TV Câmara.